Olá, caro aluno. Nessas próximas 3 aulas nós vamos falar sobre a histologia, né, o estudo dos tecidos. E vamos começar nessa aula falando sobre os tecidos epiteliais e suas funções. Tá? Para começar, os tecidos epiteliais eles têm duas funções básicas. A primeira delas é de revestimento e proteção. Todas as partes do nosso corpo estão revestidas ou protegidas por epitélios. Tá? A outra função dos epitélios é a função secretora, eles originarão as glândulas. Tudo bem? Bom, em relação ao revestimento e proteção, nós temos um revestimento que envolve nosso corpo inteiro, que é a pele, da qual nós falaremos um pouco melhor no próximo vídeo dessa aula. E reveste também a superfície de todos os órgãos. Então, se você passar a língua aí por dentro da sua bochecha, isso é um epitélio, tá? Do nosso tubo digestório inteiro, há um epitélio por onde o alimento vai passar para ser absorvido, que produz enzimas digestivas e tudo mais, tá bom? A secreção, o epitélio de secreção, irá formar as glândulas do nosso corpo, então. Bem, as características do tecido epitelial dos epitélios é que eles são formados por muitas células justapostas, ou seja, bem aderidas, bem próximas umas às outras e com pouca substância intercelular. Então, entre as células há pouca substância. Ele, diferente de outros tecidos, como o conjuntivo que nós vamos estudar depois, ele tem muita célula e pouca substância entre elas. Tá? Além disso, ele é um epitélio avascular, ou seja, não apresenta vasos sanguíneos. Ele fica apoiado sobre um tecido conjuntivo, então logo abaixo do epitélio tem um tecido conjuntivo. Esse sim possui vasos sanguíneos que nutrem o epitélio, né, que é avascular. Então todos os nutrientes das células epiteliais vêm do tecido conjuntivo que está logo abaixo dele. O epitélio de revestimento é o primeiro que nós vamos estudar aqui. Então, aqui nós temos alguns tipos de epitélio de revestimento. Nós classificamos os epitélios de revestimento como simples, à esquerda, porque apresentam apenas uma camada de células, e estratificados, à direita, porque apresentam várias camadas de células. Tá? Os epitélios, vamos começar por esse segundo aqui, que é o epitélio simples pavimentoso. Por que ele tem esse nome? Simples porque tem apenas uma camada de células e pavimentoso porque elas são achatadas. Esse epitélio nós vamos encontrar nos alvéolos pulmonares, locais onde ocorrem as trocas gasosas quando nós respiramos, e endotélio, ou seja, revestimento interno dos vasos sanguíneos, desde os capilares até veias e artérias. Através dos capilares, que tem apenas essa camada de células, ocorre troca de substâncias, assim como ocorre troca de gases nos alvéolos. Então, esse epitélio, por ser fino, ele permite a passagem de substâncias através dele. Então, lembre-se que ele está nos alvéolos pulmonares e nos vasos sanguíneos. Esse de baixo aqui é o epitélio simples cúbico. Ele forma os túbulos renais. Quando o nosso sangue é filtrado nos rins, o filtrado glomerular vai passar por dentro desses tubos e as substâncias importantes como glicose, aminoácidos, água, vão atravessar de volta para o sangue essa camada de células. Então, mais uma vez, o fato de ser uma única camada de células facilita essa passagem de substâncias. Aqui embaixo nós temos o epitélio simples prismático ou colunar. As células elas têm esse formato alongado, todas elas vão desde a base até a superfície lá em cima, e elas têm como característica núcleos mais próximos à base. Ele é comum no estômago e no intestino, tá? Onde também haverá absorção de substâncias. Então, mesmo as células sendo mais altas, há permite-se, né, a passagem de substâncias, a absorção de alimentos. Esse último aqui, o primeiro deles aqui, né, nosso último epitélio simples, você percebe que tem algumas células como essa que não chegam até a superfície lá em cima, e outras que sim. Isso dá a impressão, por ter núcleos em diferentes alturas, que ele é igual a esse aqui, ó, estratificado prismático. Tá? No entanto, ele é pseudo-estratificado. Por que pseudo? Porque ele é falso. Esse aqui realmente tem várias camadas de célula, esse não. Então, ele é um tecido de uma única camada de células. Ele está nas traqueias e nos brônquios, tá? Onde eles produzem muco. Eles têm aqui células
mucosas que produzem um muco que levam embora eventuais partículas que estejam na traqueia, por exemplo, e nos brônquios. À direita nós temos os epitélios, então, estratificados. O primeiro aqui é o pavimentoso, ele é típico da nossa pele, então a nossa pele não pode permitir a passagem de micro-organismos, de água, de nada. Portanto, ela é formada por muitas camadas de célula bem juntas umas das outras, impedindo então a passagem de substâncias. Além da pele, ele existe na boca e no esôfago. A diferença é que na pele, a camada superior tem queratina, uma proteína impermeabilizante, e na boca e no esôfago não, tá? Logo abaixo a gente tem aqui o estratificado de transição. Essas células estão presentes, a parede da bexiga urinária é formada por essas células. Por que são chamadas de transição? Porque à medida que a bexiga aumenta de volume, essas células são esmagadas, elas achatam. Mas no momento que você elimina a urina, elas voltam a ficar estufadinhas e ele volta ao normal. E o último é esse aqui de baixo, estratificado prismático, que é comum na uretra, por onde a urina vai passar para fora do nosso corpo. Ele também não pode permitir a reabsorção da urina, ela não pode voltar. Ela tem que simplesmente ser liberada do corpo. Tudo bem? Para terminar, nós vamos falar do epitélio glandular. Então, vamos a ele. Há dois tipos de glândulas, a glândula exócrina, que está aqui representada, e a endócrina. Ambas são formadas a partir da lâmina basal, que é um conjunto de células de tecido epitelial. Logo abaixo, como a gente viu, do tecido epitelial tem sempre um tecido conjuntivo. Essas células do tecido epitelial elas começam a se multiplicar e penetrar no tecido conjuntivo que está logo abaixo dela, olha só. Nas glândulas exócrinas, essa estrutura ela vai originar uma glândula que continua com a saída diretamente através de um duto para o epitélio do qual surgiu a glândula. Essa glândula é exócrina porque elimina suas secreções para a pele, para a superfície do corpo ou para o tubo digestivo. Observe aqui que aqui estaria a superfície do órgão e elas liberam as suas substâncias direto através desse duto. Nas glândulas endócrinas, essa glândula que estava se formando para dentro do tecido conjuntivo, ela vai se destacar e vai ficar envolvida por vasos sanguíneos. Todas as substâncias que essa glândula produzir vão direto para os vasos sanguíneos que acabam levando para o corpo todo. Então observe aqui, aqui estaria a glândula, os vasos sanguíneos passam pela glândula, retiram as secreções que normalmente são hormônios e levam pelo sangue. Tá? Endócrinas são as glândulas que liberam suas secreções diretamente no sangue. É isso, agora nós vamos fazer exercício.